Vamos lá, questão 150. Olha só, uma sala com piso no formato retangular, com lados para medida de 6 metros e 3 metros de largura, ou seja, vai dar 600, né, de comprimento e 600 centímetros de largura, tá? Beleza. Serão utilizadas colunas em formato cilíndrico, né, dispostas perpendicularmente ao piso e representadas na figura disposta de um círculo azul. Os centros desses círculos estarão sobre uma reta paralela, ao lado de duas colunas. Tá. Os vão entre duas colunas podem ser, não poderão ser superiores a 15 centímetros. Então, por exemplo, você bota aqui uma coluna, né? Você bota aqui uma coluna. Você não pode botar uma aqui, ó, do lado. Até pode. Mas é interessante que você deixe um vão entre elas. Por que deixar esse vão? Para você precisar botar menos coluna. Já pensou num prédio, se eu botasse uma coluna do lado da outra, uma coluna do lado da outra, uma coluna do lado da outra? Fica muito caro, né? Fica caro. Então, o que eu faço? Eu faço um espaçamento entre essas colunas de forma que todas elas sustentem um teto, por exemplo. Sacou? Só que ele falou que esse afastamento não pode ser superior a 15. Se não pode ser superior a 15, pode ser inferior a 15? Pode ser inferior, não pode ser superior. Aí, veja bem, você tem 300 centímetros aqui para botar a coluna, né? 300 centímetros para botar a coluna. Ó, para efetuar a compra dessas colunas, foram feitos orçamentos com base em dados fornecidos por 5 lotes. Aí tem aqui o raio, o preço que dá, enfim. A compra será realizada na loja, cujo orçamento resulte no menor valor total possível. A compra será realizada na loja. O que que eu quero que vocês façam? Gente, presta atenção. A primeira coluna, ela tem que ter uma distância de 15 centímetros da parede. A segunda coluna tem que ter uma distância de 15 centímetros da primeira. A terceira coluna tem que ter uma distância de 15 centímetros da terceira. A quarta coluna tem que ter uma distância, tem que ter... Então, veja bem, você pode considerar esse cara aqui, ó, como uma única coisa. Você pode considerar uma coluna mais uma distância como sendo a única coisa. Uma única coisa. Então, ó, isso aqui é um bloco. Isso aqui também é outro bloco. Isso aqui é outro bloco. Aí, ó, você vai ter também uma distância de 15 aqui, ó, que vai ter uma coluna aqui também, né? Isso aqui você pode considerar um bloco. Isso aqui um bloco. Isso aqui um bloco. Percebe que quando você considera um bloco, a única coisa que você precisa fazer é somar os 15 no final? É somar os 15 centímetros de vão no final? Sim ou não? Percebeu isso? Em uma menor escala, é como se você tivesse, por exemplo, essa coluna, você tivesse uma parede aqui. Essa coluna, você tivesse uma parede aqui, tá? Então, ó, aqui, ó, tem que distar 15. Aqui, ó, tem que distar 15 uma da outra. E aqui tem que distar 15 da parede. O que a gente fez foi o seguinte: a gente considera isso como se fosse um bloco. A gente considera isso como se fosse um bloco. No final, a gente só soma o 15, porque vai ficar um 15 sem bloco. Vocês entenderam isso? Isso é o principal, tá? Esse negócio aqui, galera, de 3 pontinhos, é só dizendo que, tipo assim, tu vai ter uma cassinha, muita coluna, muita coluna. Ele não vai desenhar todas as colunas, né? Ele vai botar 3 pontinhos e fazer, olha, é esse raciocínio aí, esse raciocínio e mais um pouquinho, né? Mais ou menos isso. Beleza. Então, veja bem, se vai ter sempre 15 centímetros sobrando, você vai ter 300 centímetros para botar esses blocos seus, para botar os blocos de vocês? Não, você não vai ter 300 centímetros para botar os blocos. Você vai ter 300 menos 15, porque um 15 não vai ser bloco, não vai ser bloco, né? Então vai ser 300 menos 15, que vai dar 285. Então, você vai ter 285 centímetros para botar esses blocos. José, o que que é um bloco? A gente considerou um bloco, a gente considerou um bloco, uma coluna, mais 15 centímetros de vão. Então é 15 centímetros mais a coluna. Isso é um bloco. Beleza? Agora, a questão é te dar o raio. Você vai usar o raio para calcular quantos centímetros tem esse bloco? Não. Os centímetros do bloco vai ser o vão mais o diâmetro da coluna. Beleza? Então, por exemplo, se o diâmetro for 30, cada bloco vai ter 45 centímetros. Então, aqui, ó. Aqui a gente esquece o raio. Pega o diâmetro. O diâmetro é sempre o dobro do raio. Então, você tem 10 de diâmetro. Aqui você tem 20 de diâmetro. Aqui você tem 24 de diâmetro. Aqui você tem 30 de diâmetro. Aqui você tem 40 de diâmetro. Agora, como a gente quer a, o tamanho do bloco, eu tenho que somar os 15.
E aí eu tenho que somar os 15 da distância, correto? Tenho que somar os 15 da distância. Então, ó, vai ser 10 mais 15. Então, o bloco vai valer aqui 25. Vai ser 25 mais 15. O bloco vai valer 35 centímetros. Aqui é 24 mais 15, que vai valer 39 centímetros. Aqui é 30 mais 15, que vai valer 45 centímetros. Aqui é 40 mais 15, que vai valer 55 centímetros. Então, a loja um, ela tem um bloco, e que esse bloco vale 25 centímetros. Então, ela vai botar vários blocos de 25 até completar 285. O bloco, então, é o diâmetro e a distância entre as colunas, certo? Beleza. Agora, presta atenção. Se um bloco é 25 centímetros, um exemplo. Quantos blocos eu consigo botar em 285? Lembrando que nesse 285 você já retirou aquele último vão, né? Que tem que ficar no final. Aquele último vão que fica no final, tá? Beleza. Então, multiplica cruzado, você vai perceber que para achar a quantidade de blocos, você vai dividir o tamanho total que você tem pelo tamanho do bloco. Foi? Então, olha só. É difícil, não é fácil não. Então vai ser 285 dividido por 25. Aqui dá 1, sobra 3, vai dar 11, né? Sobra 10, 11, vírgula alguma coisa. Gente, o que significa esse 11, vírgula alguma coisa? Significa que não cabe 12 com vão de 15. Só que se a gente bota 11, satisfaz a questão? Não. O raciocínio que vocês têm que ter é o seguinte: se a gente bota 11, a gente está botando um vão maior do que 15, sacou? Então o que a gente pode fazer é o seguinte: diminuir o vão de forma que caiba mais um, sacou? Você não pode aumentar o vão. O vão não pode ser superior ao 15, tá? Só que você pode botar 12, porque se você diminuir o vão, não prejudica a sua construção. Agora, se tu aumentar o vão, cai tudo, né? Então, quando vier um número quebrado, você bota sempre um superior. Então, veio 11 alguma coisa, você tem que botar então 12 blocos. Então, você tem que botar aqui, ó, 12 blocos. Então, vai ser 12 vezes 60, né? Que são R$ 60 por unidade. Beleza. Pensa o seguinte. Vocês lembram. Galera, sempre que a gente tiver na matemática, um vão entre duas coisas vai ser isso. Sempre vai sobrar um. Olha só. É que esse exemplo aqui que eu dei é perfeito para você ilustrar isso. Sempre que você tiver com dúvida do que está acontecendo, faz um exemplo menor. Na matemática, tudo que funciona para um exemplo sempre vai funcionar para o outro, desde que esteja um pensamento correto, né? Então, veja bem, percebe que a gente tem que ter um 15 centímetros do vão, 15 centímetros de vão inicial, tá? 15 centímetros do vão inicial e 15 centímetros de distância entre as colunas e 15 centímetros de distância do cilindro para a outra parede. Se a gente considerar o 15 mais a coluna como um bloco, considerar o 15 mais a coluna como um bloco, sempre vai sobrar o 15 no final. Aqui não pode ficar coluna, não pode ficar coluna. Então, o lugar que eu tenho para botar coluna é somente esse. Isso que é o 285, entendeu? Agora, o que que significa quando dá um número quebrado? Significa, por exemplo, que iria sobrar um espacinho aqui. Queria sobrar um espacinho. Vamos supor que seja um espacinho de, sei lá, 4 centímetros. E aí você ficaria com um vão de 19. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar, botar mais uma coluna aqui, só que com menos distância de vão. Tá? Então, por exemplo, aqui ficou com 7 centímetros de distância. Aqui também ficou com 8 centímetros de distância. Então, a gente botou mais uma coluna. E manteve aqui o 15 centímetros de vão. Entenderam? Show? Não tem problema eu diminuir o vão. Eu só não faço isso sempre porque vai ficar caro. Só que aqui, para não ficar com vão maior do que 15, eu boto mais uma coluna. Beleza. Agora, a gente já viu que para calcular o número de blocos, é só pegar o total de comprimento que eu tenho para botar o bloco pelo tamanho do meu bloco, né? Que eu já calculei, sendo o bloco o cilindro mais os 15 centímetros. Então, beleza. Aqui eu vi que meu bloco tem um tamanho de 35.
Então vai ser 285 dividido por 35. Dá por 8? Ó, 35 vezes 8. 8 vezes 30, 240. 8 vezes 5, 280. Dá por 8. Vai dar 8, alguma coisa, né? Vamos ver se vocês entenderam. Se vai dar 8, alguma coisa, eu posso botar 8 colunas? Tem que botar 9, senão vai cair. Então, 9 vezes 70. Aqui, ó. 39, 285 dividido por 39. Dá por 8? Ó, 8 vezes 30 vai dar 240. 8 vezes 9 vai dar 72. 240 mais 72 passa. Dá por 7? 7 vezes 30, 210. 7 vezes 9, 63. 210 mais 63, 273. Dá por 7. Vai dar 7, alguma coisa, né? Que vai sobrar aqui 13. 7, alguma coisa. Se deu 7, alguma coisa, eu vou botar 8. Aqui, ó, 45 dividido por 285. 285 dividido por 45. Olha, dá por 8? Dá por 8? 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. Não passou. Dá por 7? 7 vezes 4, 280. Não passou. Dá por 6? 6 vezes 4, 240. 6 vezes 5, 30. Dá por 6. Vai dar 6, alguma coisa, né? 6, alguma coisa. Então eu uso 7 vezes. 7 colunas. Aqui, 285 dividido por 55. Dá por 6? 6 vezes 50 vai dar 300. Não dá. Dá por 5? 5 vezes 50, 250. 5 vezes 5, 275. Dá por 5. 275. Então sobra 10, dá 5, alguma coisa. Portanto, aqui eu vou botar 6. Agora eu só calculo o preço, né? Só multiplicar esses caras. Olha, 6 vezes 12. 6 vezes 12 é 6 vezes 10, que vai dar 60. Mais 6 vezes 2, vai dar 720 aqui, né? 720. Aqui, galera, olha só. 60 vezes 12 é a mesma coisa que 120 vezes 6. Consegue perceber isso? Pela propriedade da comutatividade, é literalmente a mesma coisa. Eu só passei esse zero e passei para cá, né? Mesma coisa. Então vai dar 720 também. Da mesma forma que 70 vezes 9 é a mesma coisa que 90 vezes 7. Eu só passei o zero, ó. Só passei o zero. Então vai dar o mesmo resultado. Se vai dar o mesmo resultado, eles não vão ser mais baratos, vão ser iguais. Então o único que tem um resultado diferente dos demais é o do meio. Então essa é a loja 3. Não precisa nem calcular. É uma questão difícil. Só que todo tipo de questão você vai resolver dessa forma. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.